Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ver como o MapleSim pode substituir vários aparelhos de medição e testes de um laboratório de elétrica. Nós podemos fazer vários testes, podemos analisar nosso circuito, podemos, por exemplo, usar uma ponta de prova para verificar a corrente e a tensão. Fazer protótipos virtuais, podemos também utilizar as pontas de prova para visualizar de forma gráfica, o que substitui o osciloscópio e até mesmo os frequencímetros. E para verificar a voltagem ou a tensão e a corrente, poderá ser substituído os amperímetros e os voltímetros. Alguns equipamentos, como por exemplo o osciloscópio, são equipamentos caros. E se ainda forem os analisadores lógicos digitais, aí podem custar na faixa de R$5.000 ou mais. Juntando todos esses equipamentos, nós iríamos gastar pelo menos uns R$10.000. E ainda por cima, nós economizamos tempo, porque nós não precisamos montar as placas de circuito impresso ou as placas de laboratório para fazer as conexões entre os nossos componentes de projeto, para verificarmos o comportamento desse nosso circuito elétrico. Nós podemos simplesmente modelar este nosso aparelho ou circuito elétrico completo. E daí nós podemos alterar os valores, otimizá-los, até conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Então, através da entrada, obtermos um resultado que nós esperamos na sua saída do circuito. Nós temos aqui como, por exemplo, esse modelo de circuito já pré-pronto, é um filtro do tipo passa-baixa RC, ou seja, resistor-capacitor ativo. Então, nós temos aqui a base do filtro RC, que é esses resistores, e esse capacitor. E aqui a parte ativa, que é um amplificador operacional, uma retroalimentação através desse capacitor. Nós colocamos aqui os valores desse componente, padrão, valores assim básicos, como resistência de 1 ohm e o capacitor de 1 farad. Com esses valores, é possível totalmente a gente verificar aqui na nossa saída, que é a nossa ponta de prova, como se fosse a ponta de prova do multitester, um frequencímetro, um osciloscópio, um analisador lógico. Então, nessa ponta de prova de saída, nós vamos obter todos esses nossos dados processados por esse circuito aqui do tipo filtro passa-baixo. Aqui nós temos um sinal de entrada do tipo rampa, que vai controlar ou excitar essa fonte de tensão. Aqui nós temos uma ponta de prova para verificarmos o sinal aqui na entrada do nosso circuito. Esse daqui já é a ponta de prova de saída. Nós vamos verificar os resultados de acordo com as mudanças desses componentes ou a frequência de entrada. Nós vamos verificar esse gráfico e essas medições aqui nesta saída. Como vocês podem ver, nós temos aqui um modelo completo. Em substituição ao modelo real físico, poderia demorar vários dias para nós montarmos. Nós teríamos que fazer a placa de circuito impresso, soldar todos esses componentes, teríamos que trocar componente por componente para verificarmos o resultado aqui na nossa saída. Ou se o circuito está funcionando de acordo com o que a gente espera, ou simplesmente para otimizar este circuito completo, para ele atingir todos os objetivos e filtrar aquela frequência de acordo com o que a gente quer. Aqui, como base, é um amplificador operacional básico de 3 pinos. Esse circuito aqui já está montado, porque nós já vimos nas aulas anteriores como montar esse circuito.
basta simplesmente arrastar os componentes e fazer as conexões nesses pontos aqui destacados em esverdeado. Aqui é o pino positivo, aqui é o pino negativo. Ok, nós temos aqui, por exemplo, esse componente aqui, o resistor. O que nós podemos alterar aqui, basicamente, que nos interessa aqui? Para, digamos assim, otimizar ou alterar nesse valor e ver qual vai ser o resultado aqui na saída. Nós podemos, o principal é só basicamente a resistência. No caso aqui está com a resistência de 1 ohm. Nós poderíamos botar 10 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 4, o que nós quisermos. E verificarmos se obtemos a resposta esperada aqui ou o que aconteceu aqui nessa saída. Mas nós vamos simular e não vamos alterar aqui hoje, aqui no painel de parâmetros. Nós simplesmente vamos utilizar outro método, que é o método de otimização por controle deslizante. Aí nós vamos obter o gráfico na hora por esse outro meio novo que a gente vai ver hoje. Nós podemos ver um pouco mais sobre esse componente. Aqui está esse componente, a descrição desse componente, que é a modelica do resistor padrão. E aqui nós temos as principais equações desse componente resistor, que o programa se utiliza para fazer os cálculos. Aqui as conexões pino positivo, pino negativo, pino positivo, pino negativo. E aqui nós temos a descrição de todas as variáveis para nós sabermos de todos os dados que nós precisamos introduzir nos parâmetros, como basicamente a resistência, que é a única coisa que a gente vai modificar, mas nós temos a descrição dos outros procedimentos. Como os resistores têm valores já muito constantes de fábrica, de pré-fábrica, ou seja, obtido dos databooks ou os livros da descrição de todos os dados ou de todos os valores desse componente já vem pré-embutido, nós não precisamos alterar muita coisa, só basicamente a resistência. E talvez a sua capacidade de dissipação de potência ou de calor em watts. Mas isso aí já está previamente no projeto anterior. A gente não vai levar em consideração, porque levamos em consideração que aqui ele vai considerar mais circuitos do tipo ideal. Ok, então aqui nós temos a descrição dos valores, as variáveis aqui das equações, e aqui nós temos a descrição dos principais dos parâmetros. Aqui o padrão do resistor em ohm é 1, a sua resistência, e outros tipos de parâmetros, como a temperatura de funcionamento, entre outros. As condições iniciais. Ok, então. Vamos verificar agora desse capacitor aqui, que é a principal função que nós poderíamos alterar. Por exemplo, poderíamos passar de 1 farad para meio farad, ou 500 milifarad, ou qualquer outro valor que nós queremos, e refazer a sua simulação. Aqui nós temos normalmente o tempo que a gente vai utilizar para fazer nosso gráfico, normalmente a gente utiliza muito no tempo de 10 segundos, que é suficiente para nós verificarmos a forma de onda, tensão de entrada, tensão de saída, ou o que nós quisermos nessas pontas de provas ou pontas de teste que nós colocamos aqui na entrada e na saída. Bem, feito isso agora, nós já descrevemos, nós já analisamos o funcionamento básico desse circuito do tipo filtro de frequência, do tipo passa baixas frequências, do tipo ativo, que ele vai amplificar, dado por esse circuito, esse chip transistorizado do tipo ativo, que é um componente ativo, e não um componente passivo, que são os resistores e capacitores.
Então, feito isso, nós podemos, então, simular esse nosso modelo. Ok, então, resumindo, o que nós queremos de um filtro passo abaixo? Nós queremos, basicamente, modificar o sinal de entrada, ou seja, cortar as frequências altas aqui na saída. Também, dependendo da configuração aqui desse nosso circuito RLC, ele também pode transformar um sinal de rampa, um sinal quadrado, num sinal mais suave, tipo um sinal senoidal. Isso basicamente aqui, esse capacitor aqui, é para fazer uma realimentação do circuito e manter uma estabilidade entre a entrada e a saída. Também, é claro, funcionando também, fazendo parte desse nosso circuito de filtro, que é composto por esses dois resistores e esses dois capacitores. Esse amplificador operacional é simplesmente para amplificarmos o nosso sinal. Então agora nós vamos simular esse nosso modelo de filtro passo abaixo. Então ele está calculando, fazendo os cálculos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ok, então aqui está o nosso sinal de entrada, que é a nossa tensão de entrada, do tipo rampa, com uma variação de voltagem, levou mais ou menos 2 segundos, que foi o nosso tempo inicial. Ele manteve na tensão de 1 volt. Aqui nós temos então o nosso sinal de saída. Nós podemos ver aqui que o formato de saída foi totalmente suavizado e modificado para um sinal mais constante e mais suave, tá? Como se fosse um sinal senoidal. E aqui nós podemos ver que foi basicamente 10 segundos, levou um tempo de 10 segundos para se estabilizar esse nosso sinal, essa tensão da saída. Também foi uma tensão de saída de 1 volt. Para esse amplificador operacional, então, ele amplificou as perdas de sinal e consequentemente, mantendo a amplitude de 1 volt. Então, aqui nós visualizamos as duas coisas que nós verificamos na nossa ponta de prova. Pelo osciloscópio, a forma de onda, e também a tensão de saída, pode ser visto de pico a pico no osciloscópio, como também no voltímetro. Que foi as duas nossas medições principais. Aqui nós temos, então, como foi feito esse processamento desse circuito. Ele utilizou o sistema de processamento engine do tipo Mark II, simplificou um sistema com 53 equações, como a gente pode ver, esse processamento gerou 53 equações e ele conseguiu remover, simplificando, retirando 50 equações, restando-se apenas 3 equações finais. Integrando, ele levou aproximadamente menos de 8.000 milissegundos para executar essa simulação. Nós vamos ver agora, como no documento de um modelo do Maple, nós vamos ver agora como nós podemos otimizar esse circuito com a alteração diretamente no modelo pré-pronto destes componentes aqui. Ou seja, de acordo com a alteração que nós fizemos aqui, nós vamos ver o resultado imediatamente. Então vamos lá, nós vamos anexar. Vamos aqui selecionar, aqui nós podemos extrair as equações desse nosso modelo, mas agora nós vamos utilizar a otimização, que é o que nós queremos ver nesse modelo aqui. Ok? Ele está abrindo.
Então aqui nós temos aqui um template de análise para a otimização dos parâmetros. Nós temos aqui a descrição do nosso modelo. Então aqui está. Utilize este modelo para testar os parâmetros do seu modelo e visualizar os resultados das suas simulações. Você também pode usar este modelo para atribuir parâmetros para um procedimento do Maple, para realizar varreduras e parâmetros e outras tarefas de otimização avançadas. Então aqui está. Nós importamos aqui para esse documento ou template de análise, importamos aqui para o Maple. Agora nós vamos reentrar todo esse nosso modelo que veio do MapleSim, nós vamos reentrar para dentro deste documento de análise e otimização. Pronto, ok. Nós já entramos nesse sistema, agora ele está dentro dessa template de análise, que é um documento que é utilizado para fazer vários tipos de processamento, no caso, para otimizar, facilitar a otimização. Então aqui nós temos os valores dos parâmetros. Nessa investigação aqui nós podemos destacar que, para começar, nós clicaremos em recuperar os parâmetros do sistema, que seria esse botão aqui. Reentrar os parâmetros do sistema. Ok, entramos. Nós temos agora esses botões deslizantes que nós vamos fazer as pequenas alterações, ou seja, as pequenas otimizações que nós queremos fazer. Então vamos selecionar aqui que componente nós queremos primeiro otimizar. Então aqui está o C1, que é o capacitor. Nós podemos, por exemplo, aqui ele está valendo de 1 farad. Nós vamos aqui passar, por exemplo, para 2 farad. E vamos ver esse resultado aqui na nossa saída. Então aqui nós vamos visualizar o resultado da nossa simulação com essa pequena alteração que nós fizemos aqui. Nós selecionamos o capacitor C1 e dobramos a sua capacitância de 1 farad para 2 farad. Então aqui em resultados de simulação, mas antes eu vou descrever aqui o que aconteceu aqui, que é os valores dos parâmetros. Nós temos que cada lista suspensa abaixo é preenchida com os parâmetros do seu modelo. Escolha um nome de parâmetro de uma lista suspensa para associá-lo com um controle deslizante. É o que nós estamos fazendo aqui. Para cada barra, você pode especificar o intervalo de valores indicados pelo controle deslizante na janela de plotagem incorporada abaixo. Na seção de resultados, dos resultados da simulação abaixo, clique em executar a simulação. Que é aqui, executar a simulação. Para exibir os valores no gráfico, você pode então mover os controles deslizantes que você definiu para testar os valores dos parâmetros e ver os novos resultados no gráfico. Esse controle deslizante que nós vamos alterar de acordo com o que nós queremos, para visualizar se está dentro do esperado na saída. Então, para substituir os valores dos parâmetros no seu arquivo do tipo MSIM, com os valores que você testa, a seguir, clique em atualizar parâmetros no modelo. Seria aqui, atualizar os valores no modelo do MapleSim
programa que a gente usou inicialmente. Os valores dos parâmetros indicados abaixo são preenchidos automaticamente nos seus campos dos parâmetros correspondentes no programa anterior. Então tá ok, eu selecionei aqui o C1, passei de 1 farad para 2 farad. Vamos agora então verificar o que? A saída, ou a entrada ou a saída. São as duas pontas de prova. Vamos verificar inicialmente, simular a entrada. Vamos executar, está executando. Então aqui está a nossa entrada. Não houve praticamente alteração nenhuma no nosso gráfico inicial. Vamos verificar então a saída agora. Ok, então aqui nós temos a entrada num intervalo de 10 segundos e aqui a saída. A gente nota que aqui houve uma diferença do gráfico. Ele aqui, a partir, chegou no seu pico máximo em 7 segundos e já começou a decair aqui. Vamos agora alterar isso. Vamos escolher um outro valor, o C2, por exemplo, e vamos passar de 1 farad para 2 farad. Então agora nós vamos novamente executar a simulação. Verificamos que aqui na ponta de entrada manteve-se a mesma coisa. E aqui na porta de saída a gente verifica que o gráfico foi modificado bastante. Então, se está de acordo com o que nós queremos, nós podemos agora atualizar os parâmetros no modelo do MapleSim, que é o programa anterior que a gente estava executando. Vamos agora selecionar outro componente aqui. Outro componente, por exemplo, o R1, que dá a resistência de 1 ohm. Vamos passar para 3 ohms. E vamos executar agora. O que nós fizemos aqui? Nós estamos fazendo otimização, tá? Nós estamos otimizando e estamos vendo graficamente, como se fosse um osciloscópio, essa modificação. A gente verifica que agora o sinal ficou mais linear. Se é o que a gente quer, a gente então pode agora passar para atualizar os parâmetros no modelo do MapleSim, que é no programa anterior. Vamos fazer novas modificações com outro componente. Vamos agora pegar, por exemplo, o R1T, que é de 3. Nós vamos passar para 3.9, 4.9. Então agora vamos rodar novamente esses dois gráficos. Aqui está o gráfico. Ele ficou mais linear com essa variação deste nosso componente R1 de referência. Vamos agora tentar mudar outros componentes. Por exemplo, o resistor R2. De 1 nós vamos passar para, vamos aqui executar. Não houve alteração, porque eu não modifiquei agora. Mas agora eu vou alterar de 1 ohm para 3 ohms. Estamos, então, otimizando. Nós podemos ver agora que a curva aqui modificou um pouco em relação às primeiras. Ok. Então, com isso daqui, a gente já pode fazer, se é o que a gente quer, a gente só faz a atualização aqui no modelo do MapleSim, com essas mudanças que a gente fez. Muito bem, então aqui nós voltamos ao nosso modelo do MapleSim. Vocês podem ver que quando eu fiz a atualização, a resistência de 1 ohm agora está de 3 ohms. E aqui a capacitância, ou seja, de 2 farad. E aqui a capacitância do C2 também nós passamos para 2 farad. Então nós já otimizamos esse nosso circuito. Então basta agora simplesmente salvar esse componente e guardar para futuras utilizações. Então essa nossa otimização desse filtro do tipo passa baixa foi feita com sucesso. Nós podemos agora, inclusive, simular e verificar se obtivemos aquele resultado. Ok, aqui a ponta de entrada não foi modificada, pois não alteramos nada antes,
e aqui a sua saída foi de 0 a 2 segundos, praticamente baixa, e ela foi subindo de forma linear. Se isso é o que a gente espera, o nosso circuito está otimizado. Então, retornando aqui, vamos terminar a descrição de todas as funções dessa folha de trabalho. Temos aqui que selecione as sondas de saída para limpar a seleção, clique no ícone da barra de ferramentas, esse aqui, para limpar as conexões. E as configurações da simulação correspondem às configurações atuais no MapleSim, para o modelo vinculado em si. Então, aqui eu vou explicar agora outras funções, como a otimização dos parâmetros. Use as ferramentas dessa seção para atribuir um procedimento do Maple com os parâmetros correspondentes aos parâmetros selecionados. Então, aqui nós temos, para gerar procedimentos, usando os parâmetros definidos acima e dados os nomes abaixo. Você tem agora um procedimento que, quando chamado, executa uma simulação com os valores dos parâmetros especificados. O procedimento retorna o resultado da simulação como matriz. A primeira coluna é o tempo, e as colunas restantes são as sondas selecionadas. Aqui abaixo. Na ordem, o número de linhas correspondem aos pontos do gráfico de ajuste no MapleSim. Este procedimento pode agora ser usado para varreduras dos parâmetros e otimizações. Por último, você terá que escrever uma função usando o procedimento definido acima. Para mais informações sobre os procedimentos, veja os procedimentos no tópico de ajuda do sistema de ajuda do Maple. Tal função pode, então, ser passado para as rotinas de otimização do Maple. Veja o tópico de ajuda de otimização ou utilize um conjunto com a caixa de ferramentas de otimização global. Isso aí seriam, digamos assim, funções mais opcionais. Que o que nós fizemos até aqui foi o suficiente para otimizar esse nosso modelo. Tá ok? Aqui, conforme a gente visualizou, que foi atribuídos os novos valores nos resistores e nos capacitores, e na simulação nós obtivemos aquele gráfico que nós vimos no programa anterior. Ok, então por último aqui só ficou faltando a explicação aqui. Nós temos que a função do exemplo acima usa os dados a partir do primeiro gráfico da saída de simulação e calcula pelo menos um erro com a função constante y igual a 1. Então, com isso, nós concluímos a nossa otimização desse nosso modelo. Bem, agora nós podemos, por exemplo, extrair as equações desse nosso modelo. Vamos ver como a gente faz isso. Primeiramente, vamos anexar os dados desse programa, vamos selecionar equações e vamos criar um anexo. Ok, aqui está o template de análise e extração das equações. Essas equações elas são já simplificadas, pois senão nós teríamos
torno de 50 equações desse nosso modelo, mas ela foi simplificada para em torno de 3 equações. Então, aqui está importado esse nosso modelo. Vamos carregá-lo nesse programa para análise e extração das equações. Vamos agora verificar que aqui nós temos as variáveis das equações diferenciais algébricas e aqui os principais parâmetros. Nós temos aqui o capacitor C1, capacitor C2, valor de 2 e valor de 3. E aqui, então, nós temos as nossas primeiras equações desse nosso modelo de filtro passa-baixas do tipo resistor-capacitor do tipo ativo. Então, aqui nós temos as equações diferenciais algébricas. Nós podemos verificar também aqui as definições das nossas variáveis. Aqui a equação diferencial ordinária, as equações diferenciais ordinárias e agora as equações algébricas. Que são essa... Vamos visualizar novamente as equações diferenciais ordinárias, que é a derivada de R2, R2N em função do tempo, N a voltagem em função do tempo, a derivada de R2 em função do tempo. Ok? Então, com isso daqui, a gente já visualizou as principais possibilidades, ou seja, nós aprendemos hoje como otimizar o nosso modelo e também como extrair as equações desse nosso modelo. Portanto, voltando aqui, nós agora vamos fazer o seguinte. Nós agora vamos modificar alguns valores aqui dentro da nossa área de trabalho do nosso modelo. Vamos passar aqui, por exemplo, de 3 ohms, vamos colocar aqui a resistência de, vamos dizer, 100 ohms. E aqui a nossa capacitância de 2 farad, vamos passar para 2 milifarad. E vamos ver o que acontece na simulação. Vamos agora, então, com essas pequenas mudanças, ver o que vai ocorrer nessa nossa simulação. Ok? A gente verifica aqui que no tempo de intervalo de 10 segundos, a tensão subiu um pico máximo de 1,6 volts e depois ela caiu a 0,5, em torno de 0,5 volts e voltou novamente a subir. Esse daí seria a diferença desse nosso comportamento, dessas mudanças que nós fizemos aqui. Ficou praticamente de um sinal de rampa, virou um sinal senoidal. Vamos agora alterar aqui esse componente, esse capacitor aqui, também para 2 milifarad. E vamos visualizar qual foi o comportamento. Isso aí seria como no laboratório, a gente substituir ou utilizar um capacitor variável, um resistor variável, para fazer essa alteração. No caso de resistor variável, pode ser potenciômetro, trimpote, a gente consegue fazer com facilidade. Mas para capacitores variáveis de altos valores, isso se torna impossível. A gente simplesmente teríamos que trocar cada componente um por um ou colocar alguns associados em paralelos, em série, para atingir a capacitância que nós queremos. Então vamos agora simular essas alterações que nós fizemos aqui, usando esse capacitor para 2.000 milifarad e ver o comportamento que vai ocorrer nessa nossa simulação. Então aqui está o sinal de rampa que praticamente se manteve o mesmo sinal de saída em formato de rampa.
só com uma pequena curva aqui em relação aqui é uma quebra total, chegando a 2 volts, ele se manteve constante em 1 volt. Aqui houve uma pequena, devido à variação do capacitor, a carga do capacitor, aí nós verificamos que numa pequena fração de segundo ele se estabilizou. Isso aqui são as pequenas modificações que nós podemos fazer no nosso circuito para ver esse comportamento. É claro que vocês estão vendo que modifica muito, inclusive, a forma de onda. Não só um filtro do tipo pasta baixa, que ele vai cortar um sinal. No caso, como aqui é um sinal de rampa, com esse filtro aqui, ele também alterou não o tipo de a frequência e o tipo de frequência, passando de um sinal de rampa ou um sinal quadrado para um sinal do tipo senoidal. E, é claro, cortando também as determinadas faixas de frequência. Então, imagine se nós tivéssemos que fazer isso tudo de forma real. Teríamos que trocar capacitor, resistor, um por um. Já assim, não. Aqui a gente simplesmente altera e vai ver o comportamento. Isso é o que a gente quer na nossa saída. Nós vamos agora trocarmos esse sinal aqui do tipo rampa por um outro sinal. Vamos colocar aqui um sinal senoidal. Ok, uma frequência de 1 Hz. Vamos agora simular, mas mantendo-se esses mesmos valores dos componentes. Vamos então simular como vai ficar com o sinal senoidal. Ok, aqui está então o nosso sinal de entrada de 1 Hz num tempo de 10 segundos. Ele teve essa variação de 10 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picos de onda nesse intervalo de 10 segundos. É claro, porque 1 Hz é uma onda senoidal de 360 durante 1 segundo. Aqui nós podemos ver o que aconteceu aqui no início. Aqui foi uma tensão de 1 volt pico a pico na entrada, e na saída já foi de em torno de 0,6 volts pico a pico na saída. Houve uma pequena variação aqui, mas o resto da frequência ela se manteve constante. Vamos alterar aqui alguns valores desse componente aqui pelos valores iniciais, como 1 ohm. Ok. Então, aqui com a frequência, vamos passar aqui a nossa frequência para um valor de 100 Hz. Vamos ver agora o que vai acontecer nessa nossa simulação. Nós voltamos para os valores iniciais desse nosso modelo e passamos aqui uma onda senoidal de 100 Hz. Vamos simular, ver o que vai acontecer. Então, aqui está a onda inicialmente de 100 Hz. E aqui nós temos aqui na sua saída uma onda bem diferente da onda de entrada. Essa foi a variação com aqueles nossos valores de componente. Vamos aqui alterar agora para 1000 Hz. Vamos agora simular e vamos ver o que vai acontecer na saída.
Pronto, aqui nós temos uma onda de 1000 Hz e aqui nós temos a sua saída. Vocês notem que aqui subiu uma tensão positiva, aqui foi uma tensão positiva e negativa, um ciclo positivo, um ciclo negativo. Aqui nós percebemos que é apenas um ciclo positivo e decaindo aqui, mantendo-se constante aqui na saída. Uma onda bem diferente do que nós obtemos na entrada. Agora vou colocar os valores desses componentes aqui, alterarmos um pouco para 10 ohms, aqui também para 10 ohms. A capacitância para 1 milifarad. Ok. E vamos ver agora o comportamento desse nosso modelo. Novamente, vamos simular. Ok, aqui está o nosso sinal de entrada com a frequência e a tensão de 1 volt pico a pico. E aqui nós observamos que a sua saída foi reduzida a um valor muito pequeno, mas a frequência praticamente se manteve. A tensão pico a pico foi muito baixa, mas a frequência alterou menos. Somente a nossa amplitude. A frequência aparentemente foi próxima dessa original de 1000 Hz. Então, com isso, nós podemos modificar, alterar os valores e ver o que vai acontecer na saída aqui, de acordo com o nosso sinal de entrada. E verificar se o modelo desse nosso circuito atende às nossas necessidades conforme o projetado. Bem, então com isso, hoje nós vamos ficar por aqui e obrigado a todos e até a próxima.